Olá, meus amigos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou o pastor Erinaldo Silva. Quero ler com vocês um texto de Juízes, capítulo 6. Quero falar com vocês sobre um pouco da história do quinto juiz de Israel, chamado de Gideão. A gente sabe que o período dos juízes foi um período extenso, durou aproximadamente 360 anos. Foi a época pós-Josué. Começou o período dos juízes no ano 1390 e terminou no ano 1030. Então foram 360 anos essa época dos juízes. Pastor, como é que foi a época dos juízes? A época dos juízes foi a época em que Deus recolhe Josué para a eternidade e depois os anciãos que cooperavam no ministério de Josué prosseguiram ensinando as pessoas, só que depois da morte deles, eles abandonaram, as gerações novas abandonaram os ensinamentos de Moisés, de Josué, e veio uma decadência muito grande. Aí Deus começou a levantar os juízes. Deus levanta o primeiro juiz, que era justamente sobrinho de Caleb. O nome dele era Otoniel. Otoniel julga Israel 40 anos, se torna um homem formidável na presença de Deus. Em seguida, Deus levanta Eude, que era canhoto, era esquerdo, como se diz. Depois levanta Sangar. Quarta juíza, Débora, foi a única juíza da galeria dos 14 juízes. Depois Deus vai levantar, depois da Débora, o Gideão, esse personagem que vamos falar hoje. Depois Deus vai levantar, depois de Gideão, um homem chamado Tolá, depois Jair. Depois, em oitavo lugar, Deus levanta um homem chamado Jefté, que era filho de uma prostituta, de um relacionamento conturbado. Os irmãos agitaram ele. Depois de Jefté, Deus vai levantar Ibizã, depois Elon, Abdom. Em 12º lugar, o juiz de número 12, que a gente conhece demais, Sansão, com aquela força incrível, que deixou um legado positivo e negativo, o Sansão. Depois de Sansão vem o Eli. Em último lugar, aparece no cenário da história o profeta Samuel, que fez um trabalho excelente. Foi juiz, profeta e sacerdote. Agora, a história desse quinto juiz chamado Gideão, a gente traz para a vida da gente a história desse homem e a gente pode fazer algumas aplicações na nossa vida e aprendemos algumas coisas que são relevantes para o nosso ministério, para a nossa chamada. Gostaria que você, que é obreiro, que é pregador, que é pastor de igreja, que é ministro do evangelho, você fizesse uma autoanálise entre o ministério de Gideão e o seu, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Apesar de Gideão ter um ministério diferente do nosso hoje na época da graça, na época pastoral, a gente tem um ministério diferente do de Gideão, mas tem muita coisa aqui na vida de Gideão que a gente aprende no nosso próprio ministério. Juízes capítulo 6, o versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Na época que Deus levanta Gideão como quinto juiz de Israel, eles estavam vivendo uma verdadeira opressão. Olha só, os descendentes de Gideão plantavam as suas colheitas, os midianitas também tinham os amalequitas e alguns do Oriente, como nos versículos anteriores ou posteriores vão nos indicar, eles oprimiam de forma violenta o povo de Deus nos dias de Gideão. Agora eu começo aprendendo uma coisa. O texto nos diz que o anjo aparece a Gideão quando ele estava malhando trigo em um lagar. A gente sabe muito bem que lagar era um lugar adequado para confeccionar o suco e o vinho da uva. Não era um lugar para se malhar trigo, até porque para se malhar o trigo precisava-se de um lugar espaçoso para que o trigo fosse
peneirado, fosse jogado para cima e a palha fosse separada por meio do vento, separada do trigo. Mas eu aprendo que esse moço chamado Gideão estava improvisando no momento de adversidade, ou seja, estava vivendo um momento complexo, conturbado, momento de perseguição, momento de incerteza, mas ele estava fazendo alguma coisa. Quando nós estamos enfrentando crise, é bem natural que a gente desista de muitas coisas, a gente olhe para as situações e venhamos falar assim, isso aí não vale a pena, a gente já está em decadência. Gente, são nessas horas mais conturbantes da vida, são nas horas mais amargas da vida, que Deus nos treina de forma excelente, nos tornarmos uma pessoa melhor, uma pessoa bem preparada para quando Deus quiser destacar a nossa vida, a gente está pronto, porque no momento de adversidade, a gente entrou pelo caminho do treinamento, a gente não desistiu. Capítulo 6 de Juízes, versículo 12, diz assim: então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Eu estou falando aqui de um moço que era da meia tribo de Manassés. A gente sabe que José foi pai de 2 filhos, Efraim e Manassés. E José recebeu porção dobrada por ter sido o primogênito, o direito de primogenitura dos filhos de Jacó passou para José, porque Rubens, que era o primogênito, perdeu esse direito quando se deitou no leito de Jacó com uma serva, e Jacó pega agora esse direito e dá para o José. E José é abençoado, a bênção transpassa para os seus filhos, Manassés e Efraim, que são divididos em 2 meia tribos, ou seja, Israel ficou com 13 tribos, sendo que a tribo de número 13 era uma junção da meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim. Então, esse moço chamado Gideão, ele é dessa meia tribo de Manassés, que descendia, claro, de José. E é interessante que o anjo chega para ele e lhe diz essas palavras bem motivadoras. Capítulo 6 de Juízes, versículo 12, o anjo diz assim: então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. O camarada está vivendo um momento de crise, está tentando salvar um pouco de comida para sustentar a família, está vivendo uma situação bem complexa. O anjo de Deus aparece para ele e chama ele de varão valoroso. Chega incentivando ele. Irmãos, é muito bom quando Deus chega, porque Deus tem a palavra certa, Deus tem a direção certa, Deus tem o incentivo certo, até a repreensão certa Deus tem quando nós recebemos de Deus a sua palavra. Versículo 13, olha o que Gideão respondeu para o anjo do Senhor. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Eu aprendo aqui uma coisa linda nesse treinamento de Gideão. O anjo disse para ele, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele replica dizendo assim, se o Senhor é conosco, por que está nos sobrevindo todo esse mal? Ele poderia ter respondido assim, se o Senhor é comigo, por que está sobrevindo este mal? Mas ele já pensou no coletivo. Ele falou, se o Senhor é conosco, se o Senhor é com a gente, ele não estava mais pensando só nele. O verdadeiro líder, aquela pessoa que Deus começa a levantar para uma determinada função, ele já pensa na coletividade. Ele não pensa só nele. Ele não vive em função dele. Ele vive em função das pessoas. Eu acho muito lindo essa resposta de Deus, porque ele pensa já nos seus patrícios. Ele não pensa só nele. E o versículo 13 aqui, a parte B, ele diz assim, o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Gideão conhecia a história dos seus patrícios. Gideão conhecia a história dos seus antepassados. Ele diz para o anjo do Senhor,
O que é que aconteceu com aquilo que Deus fez tirando os nossos antepassados da terra do Egito? Cadê as maravilhas que o Senhor operou no Egito? E Gideão ainda vai acrescentar mais e vai dizer assim: o Senhor nos desamparou. Ele está vivendo uma crise existencial muito grande, uma crise financeira que atingiu o seu emocional, mas mesmo ele sendo atingido por toda essa circunstância, ele está tendo um diálogo aberto, o coração está aberto diante de Deus, diante do seu mensageiro que está ali dialogando com ele. E eu acho muito lindo isso aqui, porque o Gideão é aquele tipo de pessoa que fala o que realmente está no coração. Ele não maqueia, ele não esconde os fatos atuais do momento, né? Ele está reivindicando as maravilhas de Deus, dizendo assim: aonde estão as maravilhas do Senhor? Eu quero dizer para você que talvez você ainda não experimentou, você que é obreiro, tem uma chamada, que é pregador, ainda não experimentou algo assim, sobrenatural de Deus, mas você vai experimentar, como Gideão vai experimentar também no seu ministério. Até então, Gideão só ouviu falar das maravilhas, agora ele vai se envolver num relacionamento com Deus, em uma chamada, e a gente vai ver o resultado dessa chamada de Deus para com esse homem chamado Gideão. O versículo 14, então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gente, eu acho isso aqui muito extraordinário. O Gideão está abrindo o coração para o anjo do Senhor, está mostrando a realidade dos fatos, está reivindicando um direito de milagres, de maravilhas, está realmente dizendo para o anjo: o Senhor nos desamparou. E a resposta coerente do anjo é que eu acho linda demais. O anjo diz para ele: vai nesta tua força e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O anjo tinha razões sobrando para dizer: Gideão, está acontecendo aí porque vocês têm pecado contra Deus. O anjo poderia ter descido a madeira e com razão, porque o problema que estava acontecendo era resultado das transgressões do povo para com a palavra do Senhor, e o mal estava se desencadeando cada vez mais. Mas o anjo chega para Gideão e trata ele com muita brandura, com muita compreensão. Irmãos, eu gosto desse Deus demais, porque Deus nos entende melhor do que nós mesmos. Deus tem a palavra certa, Deus tem a direção certa, Deus tem a resposta certa. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está vivendo aí uma crise de identidade, uma crise existencial no seu ministério, na sua chamada, porque as coisas não estão fluindo como você deseja que deveriam fluir. Calma, Deus está tratando com você e essa realidade vai chegar uma hora que ela vai mudar em nome de Jesus. O versículo 15 diz assim: e ele disse: ai, Senhor meu, olha a resposta de Gideão, com quem livrarei a Israel? Com que? Eu não tenho habilidade. Gideão está dizendo isso para o anjo. Eu não sou um homem de guerra. Eu sou um camponês que estou aqui malhando trigo de forma improvisada em um lagar para tentar salvar uma comida. E ele abre o coração mais para o anjo. Ele é muito realista nas suas afirmações. Esse Gideão, gosto muito da história desse moço, porque ele é muito real naquilo que ele fala. Ele diz mais assim, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Olha aí, gente. E eu, o menor na casa do meu pai. A gente sabe que Deus tem um segredo muito grande com gente pequena, com gente humilde, com pessoas que não mostra uma realidade que não é verdadeira. Lembra de Davi? Eu sou o menor na casa do meu pai. Deus tem uma especialidade com os menores, né? Como nós estamos diante de Deus e diante das pessoas? Nós estamos nos achando grandão ou nós somos pequenos? Não esqueça, estou falando de Bíblia. O segredo de Deus com os pequenos. A Bíblia diz que na frente da humildade vai
a honra. O segredo de Deus sempre foi com aquelas pessoas que são humildes. Então Gideão chega e mostra a realidade para o anjo. Eu sou da menor tribo de Israel. Eu sou de meia tribo, da tribo de Manassés. E a minha família é a mais pobre. E ainda tem mais um detalhe. Entre os meus irmãos biológicos, eu sou o menor da casa do meu pai. Muito real. O Gideão foi muito verdadeiro nas suas palavras. E o versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Gente, o anjo está travando um diálogo incentivador com Gideão. Primeira coisa, o anjo chega para ele e diz: vai nesta tua força, que você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Depois ele vai dizer para Gideão, em um dado momento da conversa, ele vai dizer para Gideão também: você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Porque quem ia entrar naquela peleja para dar vitória era Deus. E o anjo precisava conscientizar Gideão disso, convencer Gideão da chamada, porque ninguém é obrigado a fazer o trabalho de Deus, mas Deus chama, Deus convence. Olha o anjo dizendo para ele: porventura não te mandei eu? Deus está mandando Gideão fazer o que deve ser feito. E o anjo incentiva, ele lhe mostra em palavras verdadeiras, dizendo: você vai vencer os midianitas como se eles fossem apenas um homem. Olha que coisa mais linda. Esse é o Deus que chama e incentiva e, acima de tudo, treina o obreiro, o que ele tem chamada, e destaca na sua própria obra. O versículo 17. E ele diz: se agora tem achado graça. Gideão diz aqui no 17. E ele diz: se agora tenho achado graças aos seus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Gideão está agora entrando em uma outra área do relacionamento dele com o anjo do Senhor. Ele quer ter certeza que quem está falando com ele é o anjo do Senhor mesmo. Ele entra em um diálogo. E ele diz para o anjo: se é você mesmo que está falando comigo, eu quero ter certeza. Não tem problema nenhum você pedir a Deus sinais da sua chamada, pedir a Deus provas do seu ministério. Lembre-se que Deus não vai estar respondendo certos questionamentos nossos para o nosso bel prazer, apenas para capricho nosso. Deus tem um objetivo até nas suas respostas. Pense nisso, para não estar fazendo provas com Deus sem coerência. O versículo 18, olha o que Gideão disse ao anjo: rogo-te que daqui não te aparta, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse o anjo: eu esperarei até que volte. Gideão está errado? Não, está fazendo uma prova. Ele quer ter certeza se é o anjo do Senhor que está falando com ele. Ele não quer fazer as coisas de forma emocionalista. Ele quer fazer com coerência debaixo de uma chamada de Deus. E ele diz para o anjo: fique aqui até que eu vá buscar um presente e coloque dentro de ti. Sabe qual é a resposta do anjo? Eu esperarei. Deus sempre está disponível para você que quer algum relacionamento com ele. O anjo sabia da sinceridade do coração de Gideão. Gideão disse: fica aqui até que eu vá. O anjo sabia que Gideão não estava brincando, não estava enganando ele. O Gideão vai lá, a Bíblia diz nos versículos a seguir que ele pega um cabrito, ele mata aquele cabrito, ele cozinha a carne do cabrito, ele pega um éfa de farinha e mistura aquela farinha e um pouco de trigo sem fermento, certo? E ele prepara aquela comida e ele vem e traz para o anjo. Primeiro, para preparar um cabrito não era fácil. Gideão ia ter que correr atrás do cabrito, pegar, depois tratar o cabrito. Demorava tempo, mas o anjo está lá. Deus está esperando que você
prepare o seu sacrifício de relacionamento com excelência para Ele. Né? Deus sabe a sua intenção de fazer algo para Deus. Deus sabe da sua vontade e Deus conhece o que está lá dentro. E na hora que você tiver disponibilidade, Deus vai estar esperando você. O anjo disse, eu esperarei. Daqui a pouco Gideão chega com a comida. Olha a resposta do anjo. Porém, o versículo 20, porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos que ele fez com o trigo sem fermento, né? E põe sobre as pedras e derrama-lhe o caldo, e assim fez. Detalhe, Gideão chega com um presente para o anjo de Deus dá uma diretriz, dá uma ordem, dá uma orientação. É aí onde entra aqui uma revelação de Deus. Meu irmão, fazer as coisas debaixo de uma orientação de Deus, debaixo de um ensinamento de Deus, só vai trazer benefício para a vida da gente. Toda vez que a gente que é obreiro, que está envolvido numa chamada, se a gente fizermos as coisas de forma desorganizada ou debaixo de um princípio de desobediência, gente, isso não vai fluir na nossa vida. Deus não vai nem receber sacrifício. O anjo dá a ordem, uma ordem bem objetiva para Gideão. Toma a carne, os bolos sem fermento e põe sobre a pedra e derrama-lhe o caldo, e assim Gideão fez. O versículo 21, olha o resultado. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. O anjo tocou com a ponta do seu cajado no sacrifício de Gideão, e Deus recebeu aquele sacrifício e o anjo desapareceu. Quando isso acontece, essa é a primeira experiência espiritual de Gideão, que até então o anjo falou, deu as instruções, agora vai começar um relacionamento entre Gideão e o anjo do Senhor, um relacionamento de algo concreto, de sinais verdadeiros que acontecem diante da visão de Gideão. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus está chamando você para o ministério, ou você que Deus já chamou e você está envolvido. Meu irmão, se relacione com Deus que é capaz de fazer milagres extraordinários no seu relacionamento com Ele. Deus tem interesse de mostrar o seu poder, a sua glória, de manifestar os seus milagres. Às vezes eu fico escutando alguns obreiros contarem milagres que Deus fez por onde eles passaram no ministério deles. Isso é coisa muito linda. Você fica olhando e falando assim, nossa, como é lindo. E a gente se lembra de tanta coisa que Deus já fez através do nosso ministério, e a gente sabe que a gente não é digno de Deus fazer nada. Deus nem faz porque nós somos especiais. Deus faz porque Ele nos chamou e o nome dEle é glorificado. O versículo 22, então Gideão, então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Gideão ficou assombrado, porque ele fez a prova. Ele disse para o anjo, se és tu o anjo do Senhor, fica aqui enquanto eu vou buscar um presente. O anjo disse para ele, eu fico. Quando o anjo toca com a ponta do cajado no sacrifício, ali na carne, o fogo sumiu da pedra e consumiu a carne e os bolos e o fermento. Então ele ficou assombrado. O anjo desaparece, aí ele pensava que ia morrer. Aí o anjo aparece para ele e diz assim, não temas, Gideão. Paz seja contigo, não morrerás. Fique em paz, Gideão. O Senhor não está falando contigo para matar você. O Senhor está falando contigo para levantar, porque Deus tem uma obra, né? Às vezes, gente, Deus está nos moldando, nos ensinando, tratando com a gente, e a gente está pensando, às vezes, diferente daquilo que Deus quer para a vida da gente. Não é verdade? Deus está falando conosco, Deus está nos orientando, Deus está nos ensinando, e nós estamos ali sem uma perspectiva de que Deus está fazendo algo com a vida da gente. E isso é muito interessante, a gente precisa aprender que Deus trabalha por nós. O anjo disse, não temas,
Gideão, você não vai morrer. E prosseguindo aqui, olha que coisa interessante. O versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abizarritas. O Senhor é paz. Gideão fez um altar. Olha o relacionamento começando. Olha que coisa linda está acontecendo agora com Gideão. Olha o relacionamento entre Gideão e Deus. Gideão agora faz um altar. Gideão agora começa um relacionamento novo. Quando Deus disse, você não vai morrer. Fique em paz. Paz contigo. O anjo disse para Gideão. Ele faz um altar. Depois que ele faz um altar, altar fala de relacionamento, de sacrifício a Deus e relacionamento, né? Olha só que coisa linda. O versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Fez um altar, começou um relacionamento, agora começou a direção de Deus. Primeiro grande desafio de Gideão. Meu irmão, eu vou dizer para você, Deus está lhe chamando para a obra, Deus está levantando, vai ter muito desafio. Vai ter muita coisa que Deus vai mandar você fazer e você vai falar assim, Deus é para mim fazer isso mesmo, eu tenho que fazer. Sim, só que tem um detalhe. Deus trabalha cuidando do direcionamento que Ele dá para a sua vida. Não fique desesperado com o direcionamento de Deus. Olha que coisa tremenda Deus mandou Gideão fazer. Gideão começou a mexer, agora, meu irmão, numa área que ele não tem o costume de mexer. Qual é a ordem do anjo? Gideão, pega o segundo boi do teu pai. Vai lá no altar de Baal, que é do teu pai, derruba o altar de Baal. Corte as madeiras do bosque que estão próximas do altar. Faça um altar no monte, no lugar adequado. O anjo diz isso para ele. Faça no lugar que seja adequado e ofereça o boi em sacrifícios a Deus. Gente, isso aqui é incrível. Porque o anjo manda Gideão fazer algo muito sério. Ele vai mexer na casa do seu pai. Ele vai fazer algo que vai incomodar muita gente. Está preparado para fazer algo pela obra de Deus, pela chamada de Deus na sua vida, que vai incomodar muita gente? Se está preparado, escuta o que eu vou lhe dizer. Deus vai cuidar dos detalhes. Vai cuidar, vai livrar você de ameaça de morte. Vai livrar você de toda ação maligna. É isso que a gente vai ver aqui no texto. Gideão recebe a ordem. Agora, olha só, uma coisa que a gente precisa aprender dentro do serviço da obra de Deus. Nós temos que fazer as coisas com prudência, com coerência, com direção de Deus em primeiro lugar, mas a gente tem que avaliar os fatos quando a gente for fazer as coisas para a obra de Deus. Primeiro, você não deve confiar na sua intelectualidade, na sua força, na sua capacidade. Isso aí são ferramentas que você pode usar na obra. Você pode usar a intelectualidade que Deus lhe deu, a sua sabedoria, né? As suas habilidades, tudo isso é bom na obra de Deus. São excelentes. Mas, acima de tudo, na obra de Deus, a direção e o cuidado de Deus deve estar acima de tudo. Gideão analisa e ele faz algumas análises da situação. Ele fala assim, eu não vou fazer isso durante o dia, porque está todo mundo acordado trabalhando, eles vão me ver derrubando o altar de Baal, que é do meu pai, e já vão vir para cima de mim, já vão me matar. Eu vou fazer à noite. A Bíblia diz que ele reúne 10 homens com ele. Ele chama 10 homens. Olha aqui o que eu vou lhe dizer, guarda isso aqui.
Tem coisas na obra de Deus que você não pode fazer com muita gente. Você tem que ser seletivo no número de pessoas que vão fazer com você. Você não pode fazer algumas coisas na obra de Deus sem escolher pessoas que, na sua perspectiva, elas estão capacitadas para lhe auxiliar naquilo ali. Você não vai escolher pessoas que você vai determinar algo para ela cumprir e ela não vai cumprir. Ela vai causar prejuízos para você, para o trabalho de Deus que você está fazendo. Seja bem seletivo e escolha bem. Você lembra que Jesus tinha 12 apóstolos? Mas se nós analisarmos direitinho alguns textos bíblicos do Novo Testamento, há situações em que Jesus só deixava entrar Pedro, Tiago e João. Não eram que eles eram prediletos, mas Jesus tinha seus motivos. Jesus conhecia o que estava no coração dos outros. Então Jesus chamava Pedro, Tiago e João. E chamando Pedro, Tiago e João. Sempre a gente vai ver esses textos. Então Gideão pega só 10 homens. E à noite eles vão lá, derrubam o altar de Baal, eles cortam o bosque de madeira que está em frente ao altar, eles constroem o altar no lugar adequado onde Deus mandou eles construírem, e lá eles oferecem o segundo boi de Joás, pai de Gideão. Eles oferecem sacrifício a Deus. Fizeram o que Deus determinou. Foram descansar, foram dormir. Acredito que o Gideão conversava com eles. A gente está cumprindo aqui um propósito de Deus. Vamos fazer e vamos deixar com Deus. Quando a madrugada chega, o texto diz que os homens olharam para o altar de Baal e o altar estava derrubado. Eles olham para o bosque, a madeira está cortada. E agora eles começam a investigar quem foi o autor daquela infração. Para eles era uma infração. Para Deus era uma ordem na vida de Gideão. Era uma forma de Deus provar se Gideão estava disponível para começar a obedecer o chamado que Deus tinha para a vida dele. E eles foram inquirindo ali, os homens foram pesquisando, foram analisando e descobriram quem foi. Porque, meu irmão, o que você faz na direção de Deus vai aparecer. Uma hora ou outra alguém vai ficar sabendo. Ainda que isso cause revolta, cause até uma má impressão, mas você fez algo na direção de Deus e Deus cuida de você. Quando os homens descobriram que tinha sido Gideão, foram para a porta da casa do pai de Gideão, o senhor Joás, falaram para ele: Joás, o altar de Baal está derrubado. O bosque que fica em frente ao altar está cortado. Foi cortada a madeira. Não sabemos nem onde está a madeira. A madeira já tinha sido queimada no sacrifício que Gideão ofereceu a Deus. E eles disseram, e descobrimos que foi o seu filho, Gideão. Traz ele para fora, para que ele morra. Nós vamos matá-lo. Porque foi ele que fez isso. E ele é um homem digno de morte. Aí Deus entra em cena. Eu disse para vocês que quando Deus dá direção, quando Deus orienta, Ele cuida até das ameaças de morte. Sim, eu estou falando aqui de realidade, meus irmãos, estou falando de Bíblia. Os homens vieram e pediram para Joás matar, botar Gideão para fora. Eles achavam que Joás, por ser um homem idólatra, o altar de Baal era de Joás. É Joás quem oferecia sacrifício. O próprio pai de Gideão está envolvido, imergido na idolatria. Deus levanta esse moço dentro da sua casa, para combater a idolatria, a perversidade, a maldade do coração. Agora, olha o que é que Deus vai fazer. Joás analisa a situação e fala assim para eles: olha aqui, se Baal é Deus, que de qualquer forma, o Joás sabia quem era o Deus de Israel. Às vezes as pessoas estão tão afastadas de Deus, mas sabem quem é Deus, o que Deus é capaz de fazer. Sabe o que é que Joás falou para eles? Se Baal é Deus, ele peleje por ele mesmo. Quem são vocês para contender por um Deus? Quem são vocês? E ali os homens aplacaram a ira, escutaram Joás, que tinha peso nas suas palavras. Claro que era tudo Deus agindo para livrar Gideão e os 10 homens que estavam com ele. E eles foram embora.
E aí começa agora uma nova fase na vida de Gideão. Isso é muito lindo, eu acho muito lindo isso aqui, porque Gideão correu um risco, mas Deus livrou ele de toda situação terrível quando aconteceu. Agora, depois que Gideão cumpre o que Deus determinou, derruba o altar de Baal, oferece o boi em sacrifício, corta o bosque, agora Deus começou a trabalhar. No capítulo 6 de Juízes, versículo 34, gente, olha o que é que a Bíblia diz. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abierritas se ajuntaram após ele. Ei, o texto no versículo anterior, no versículo 33, diz assim: e todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, passaram e acamparam no vale de Jezreel, que ficava próximo aos termos onde Gideão morava e a sua tribo. Meus irmãos, isso aqui é interessante. Gideão, depois que derruba o altar, o Espírito de Deus reveste ele. Se a gente quiser revestimento de Deus em nós, graça genuína de Deus, há alguns altares que nós precisamos derrubar. Há altares que nós construímos ao longo do nosso ministério, que isso está impedindo uma manifestação de Deus em nós. Eu não quero fazer nenhum julgamento aqui premeditado, está apontando altar A ou altar B que você precisa derrubar, como talvez tenha altares que eu preciso derribá-los também. Faça uma análise criteriosa e veja se não estamos construindo altares que estão roubando o nosso relacionamento com Deus. Olha que Gideão derruba o altar, o Espírito de Deus reveste ele, porque os midianitas, os amalequitas e os homens do Oriente vieram como uma multidão incalculável e acamparam-se no vale de Jezreel, e aquilo trouxe um espanto. Enquanto eles estavam longe, já estavam causando espanto. De vez em quando eles iam, pegavam a comida e iam embora. Mas agora eles vêm e se acampam. Agora a ameaça se intensificou mais. Agora o espanto tomou conta do povo da região. Mas Deus estava levantando alguém. Deus estava trabalhando. Deus estava fazendo algo para livrar o seu povo. Deus não deixa o seu povo sem resposta. Mas Deus precisa levantar alguém. Olha aqui para mim, ó. Se é você, esse alguém que Deus está levantando, não fuja da chamada. Não corre da chamada, tá bom? Porque Deus vai cuidar de você. Depois que Gideão toca a buzina, e o povo se reúne, olha só que coisa interessante aqui, ó. O Gideão agora chama o anjo e diz: olha, eu quero mais uma prova de que Deus é conosco. Olha o tamanho da multidão aí, ó, de midianitas, de amalequitas e os homens do Oriente. Gideão disse para o anjo: eu preciso fazer mais uma prova para saber se realmente Deus está comigo, se é Deus que está conosco. O anjo falou: tudo bem, o que é que você quer? Ele falou: eu vou pegar um novelo de lã e colocar aqui num cajado e vou colocar aqui no orvalho da noite, e eu quero que esteja água, que eu quero que molhe, o orvalho da noite molhe só o velo de lã. O anjo falou: beleza, amanheceu o dia, Gideão vai lá, dá uma olhada na sua prova, e o velo de lã está super molhado. A Bíblia diz que ele consegue espremer uma jarra de água do velo de lã. E ele fica assustado, mas ele disse para o anjo: eu tenho outra prova para fazer, agora eu vou colocar o velo de lã, e eu quero diferente, eu quero que o velo de lã esteja seco, e a terra em volta do velo de lã esteja toda molhada. No outro dia, quando amanheceu, na hora, o velo de lã sequíssimo, e o orvalho tinha caído ao redor e não tinha molhado o velo de lã. Esse aqui é o Deus de resposta, irmão. Quantas vezes precisar provar e ver que o Senhor é bom, como diz a Bíblia,
Deus já está disponível para lhe orientar. Deus estava vendo que Gideão estava numa crise. Eu estou falando para vocês de um homem que Deus chama ele para o ministério quando ele está vivendo uma crise. Sim, ele está vivendo uma situação complexa. O camarada está apavorado, dizendo, cadê Deus? Cadê as maravilhas que disseram que Deus fez com o nosso antepassado, tirou do Egito? É tanto que quando o anjo disse para ele, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Ele disse, com que eu livrarei Israel, se eu sou o menor da casa do meu pai, sou da menor tribo de Israel e a minha família é a mais pobre em Manassés. Vocês estão entendendo? Muitos questionamentos. Mas Deus não desistiu de investir a chamada de Gideão. Deus foi sempre generoso com Gideão em tudo aquilo que ele fez de prova com Deus. Agora vamos para uma outra etapa, aqui no capítulo 7 de Juízes. Nós vamos ver agora uma coisa interessante. Gideão vai tocar a buzina. E a Bíblia diz que 32 mil homens se juntam a Gideão. Da tribo de Naphtali, da tribo de Assé, da tribo de Zebulon e da minha tribo de Manassés. Se juntam a ele. 32 mil homens. Agora, olha aqui para mim. Eu estou falando de um homem que está olhando agora para 32 mil homens que ele tem a intenção de liderá-los. O homem que há um tempo atrás está malhando trigo no lagar para livrar a comida para a sua família. Olha como Deus vai mudando. Isso é ministério. Deus começa a trabalhar, daqui a pouco as coisas vão acontecendo. Meu irmão, eu quero ser boca de Deus para dizer a você que está assistindo essa pregação, Deus vai mudar a situação. Deus está trabalhando, não desista da sua chamada não. Não desista porque Deus está no controle. Veja quantos sinais Deus já lhe deu que está contigo. Gideão toca a buzina, 32 mil homens. Parece que eu vejo, eu só vou conjecturar, parece que eu vejo Gideão dizendo, poxa vida, que igreja grande agora, 32 mil membros, para que eu seja pastor, se fosse hoje, né? Aí Deus olhou assim e falou, Gideão, faz o seguinte, sobe num lugar alto e fala para esses 32 mil homens, quem for covarde e medroso, volte para casa. Quando Gideão falou isso, por ordem de Deus, irmãos, o que você faz ou fala por ordem de Deus, o resultado acontece. E tem resultados que é na hora. Nesse caso aqui, Gideão grita, quem for covarde e medroso, volte para casa. 32 mil homens estão ouvindo essa fala de Gideão. Sabe quantos voltam? 22 mil. 22 mil desambam em busca de casa. Como diz um amigo meu, pegaram descendo, voltando para casa. Ficaram 10 mil homens. Ainda tem um número bom. Gideão tomou aquele choque, poxa vida, foi embora 22, ficou 10. Mas 10 mil homens ainda dá para fazer um bom trabalho. 10 mil homens, 10 mil crentes aqui na minha igreja. Deus falou, Gideão, ainda tem muita gente. Gideão, você ainda não entendeu que quem vai fazer sou eu. Como assim, Deus? O que é que eu vou fazer? Pega esses 10 mil homens, coloque eles para tomar água. E separe aqueles que beberem água como o cão bebe. O cão bebe água lambendo assim, olhando para um lado e para o outro. Gideão falou, tá bom, Deus, vou fazer. Os 10 mil homens vão beber água agora, nessa lagoa aí. Ó. Bebeu água igual um cão, vem para cá para a direita. Bebeu diferente, vai para a esquerda. Quando terminaram os 10 mil homens de beber água, 9.700 desse lado 300. Deus falou, Gideão, é com esses 300 que você vai vencer os midianitas, os amalequitas e os homens do Oriente. Com esses 300, sim, com esses 300. É muito forte, né? Olha que coisa linda. Deus estava dizendo, Gideão, a prova de que a batalha será ganha por você devido ao meu poder, por causa da minha ação, é que você vai precisar só desses 300. Aí o que é que acontece? Deus falou, Gideão, agora eu vou lhe dar uma estratégia. Deus falou assim, Gideão, eu vou lhe mostrar algo que vai impactar você. Está vendo aí os midianitas, os amalequitas e os homens do Oriente? A multidão toda.
desce lá. E quando você descer lá, onde eles estão acampados, fica escondido, que você vai ouvir algo lá. Eu vou te revelar algo que vai acontecer nessa madrugada. Era madrugada. Eu quero que você escute. E tem mais, Gideão, se você está com medo de descer lá no arraial dos amalequitas e dos midianitas e dos homens do Oriente, pega aquele moço chamado Puá e leva ele com você. Capítulo 7 do livro de Juízes, versículo 10. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial. E ouvirás o que diz, então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Agora tem uma coisa interessante aqui. Deus dá um nome de uma pessoa para auxiliar Gideão. Lembra quando Gideão foi derrubar o altar de Baal? Ele juntou 10. Agora, para ir escutar uma revelação, Deus manda ele escolher um. Esse moço chamado Purá, que tinha qualidades de um servo obediente para servir com integridade naquilo que Gideão precisasse que ele servisse. Gente, olha aqui. Tem hora que há particularidade do nosso ministério que não deve ser exposta para todo mundo. Gideão recebe ordem de Deus para levar só um com ele. Só um. Só o Purá, que era confiável. Meu irmão, talvez você que está assistindo essa pregação tenha contado de forma até repetitiva os seus sonhos, os seus projetos, para pessoas que não vão contribuir em nada, pessoas invejosas, pessoas que às vezes até saem falando mal dos seus projetos escondidas. Não faça isso. Ó, aqui, ó, Deus falou para Gideão: seja seletivo, leve apenas Purá com você, porque eu vou lhe mostrar algo que vai lhe fortalecer para essa batalha. Gideão, seja seletivo. Não precisa levar aqueles 10. Talvez Purá era um dos 10 lá que foi derrubar o altar. Com certeza ele era. Mas agora, Deus não falou leve 10, não precisa dos 32 mil, não precisa dos 22 mil, dos 10 mil que os 22 tinham ido embora, não precisa dos 300, você vai levar só Purá. Mas Deus tinha selecionado 300, sim, mas para uma revelação, para uma estratégia, Deus estava dizendo para ele: você precisa só de um. Ei, às vezes você não está percebendo que uma única pessoa com muitas qualidades de Deus na vida dela é suficiente para lhe auxiliar e fazer um trabalho com excelente, aonde você está pastoreando, aonde você está fazendo o trabalho. Pense nisso, porque eu estou falando aqui um assunto bíblico, com muita coerência, com muita responsabilidade, com muito temor. Deus mandou ele levar apenas Purá, né? Com quem você está se relacionando no seu ministério? É claro que você não pode ser inimigo das pessoas, tem que saber lidar com todo mundo. Paulo tinha algumas frustrações, ele disse: Demas, ou o obreiro Demas, me abandonou, amando o presente século. Ele disse: Alexandre Latoeiro me causou muitos males. Ele vai citar o nome de alguns obreiros que decepcionaram ele, né? Também reconhecia quando alguém mudava de atitude. Ele disse: João Marcos, me traga João Marcos. Lembra de João Marcos que na primeira viagem missionária dele, de Paulo e o Barnabé abandonou eles? Agora, em um outro momento, Paulo vai dizer: traz para mim o João Marcos, que ele é muito útil para o ministério. Ele reconhecia também, e também sabia deixar de lado aqueles que não queriam contribuir. Então Gideão pegou o Purá, desce ao arraial dos midianitas, fica num lugar estratégico, e ele, naquele silêncio da madrugada, ele escuta um homem dizendo assim: eu quero contar uma revelação que eu tive nessa noite enquanto eu dormia. Tá bom, o que é que você teve de revelação? Ele disse assim: eu sonhei que um pão de cevada passava aqui por cima do arraial,
ia na tenda do capitão, destruía a tenda caía, na tenda do general. E os caras ficaram assustados. E o que é isso? Esse moço teve a interpretação e disse: olha, é a espada do Senhor que está na mão de Gideão, filho de Joás, e ele vai nos destruir. Gideão, quando ouviu aquela revelação, Deus tinha dito: eu vou te mostrar algo que vai te fortalecer. Deus disse a Gideão: chama por A, desce lá no arraial que eu vou te mostrar algo que vai te fortalecer. E eu vou terminar essa prédica, essa palavra que estou ministrando para o seu coração, dizendo: Deus vai mostrar algo no seu ministério que vai fortalecer você, que vai animar você, que vai lhe dar bom ânimo, em nome de Jesus. E o resultado, qual foi? Gideão, com os 300 homens, venceu os amalequitas e os midianitas. Eu não vou entrar em detalhes, que a gente resumiu aqui a mensagem. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, tem muitas mensagens de Deus para a sua vida.